Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues, vamos para mais um vídeo. Aqui nós vamos conversar hoje sobre técnicas preditivas da astrologia. Eu recebi muitos pedidos para vídeos nesse sentido e eu já tinha feito 2 vídeos na série, né? O primeiro que eu falei sobre a Firdária, uma técnica de períodos de vida, né? E depois eu fiz uma para a gente avaliar as estações da vida pelo zodíaco. E só depois então que eu me dei conta que eu deveria ter feito este vídeo aqui primeiro, porque então eu recebi algumas perguntas, dúvidas na verdade, de alguns pontos que eu mencionei nesses 2 primeiros vídeos. Que eu disse que a gente deveria pegar um período maior de vida e ir fechando com as técnicas para elas se tornarem mais pontuais, mais precisas, né, acuradas. E então eu percebi que é bacana fazer um vídeo falando sobre todas as técnicas de uma maneira geral, preditiva. É lógico que a gente não vai entrar em nenhum ponto técnico aqui, eu não vou ensinar ninguém a usar técnicas nesse vídeo, porque essa série vai ter continuidade, tá? Eu pretendo fazer depois vídeos específicos para a gente falar sobre cada técnica preditiva. O que a gente vai entender aqui? Como se usam, né, as técnicas preditivas em conjunto dentro da astrologia, porque a gente percebe que algumas são mais populares que outras, do tipo a revolução solar, os próprios trânsitos que eu acabo fazendo toda semana, né, para a gente entender aí o caminhar dos astros no céu, mas existem outras técnicas que funcionam em conjunto, é como se fosse uma engrenagem, tá? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, entender como as técnicas devem ser conciliadas dentro da avaliação previsional da astrologia. Então vamos lá. Primeiro de tudo, acho que o ponto inicial que a gente tem que ter em mente é que o core da astrologia são as previsões. Toda a astrologia, ela nasceu de técnicas preditivas. Os primeiros registros que nós temos da história astrológica, eles aconteceram lá na Mesopotâmia, há uns 15 mil anos aproximadamente antes de Cristo, onde um desses registros é muito conhecido para quem estuda história astrológica. Eles marcavam as fases lunares em pedaços de ossos. Se nós relacionarmos ao que nós temos hoje, em termos de estudo dos astros tal, isso seria uma coisa um início bastante rudimentar do que é hoje a astronomia. E então, esse registro das fases lunares, né, serviram para se formar uma espécie de catálogo de avaliação de eventos celestes, os eclipses, as fases lunares, a entrada dos planetas, enfim, né? E os eventos terrestres. Então, a partir desse período é que começa a se formar, então, essa correlação, eventos celestes e eventos terrestres. Então, se você tem dúvidas de onde vem esta associação do que acontece quando o Sol está em conjunção com a Vênus, quando tem a oposição, a quadratura, tal, tem como um ponto de partida essas observações. É lógico que isso vai se desenvolvendo e ganhando uma roupagem diferente com o desenrolar da história, é natural, né? Vão se descobrindo algumas coisas, estudando isso vai se desenvolvendo. Desde esses primórdios aí na Mesopotâmia até mais ou menos o século XVII, todo o foco da astrologia foi muito voltado para técnicas preditivas. Mesmo na fase mais helenística, na fase da Grécia, onde a astrologia começou a ser abordada em torno dos mapas individuais, porque até então, nesses períodos pré-helenísticos, não existia esse estudo baseado muito no indivíduo. Inclusive, nesses primórdios da astrologia, esses registros que se tem entre eventos celestes e eventos terrestres, era justamente para tratar das previsões em torno de clima, de eventos mais generalizados, mundanos, né, que a gente conhece hoje como uma astrologia mais mundana, tá? Esse foco individual, ele surge bem depois, como eu disse para vocês, na história astrológica. Mas ainda assim, o estudo da natividade, que hoje nós conhecemos como mapa natal, ele foi desenvolvido para se identificar os ciclos de vida e importância de alguns planetas ao longo desses ciclos de vida. E assim, não há nada de errado nisso, porque acho que eu até comentei já com vocês. A sociedade da época, a cultura da época, o conhecimento que o homem tinha na época era muito voltado para esse tipo de orientação, para essa necessidade de informação, por exemplo, né? Não existiam as ciências sociais até então. Hoje a gente tem um outro tipo de busca. A nossa busca é mais voltada para a questão de autoconhecimento,
para desenvolvimento pessoal. No entanto, a busca pelas técnicas preditivas ainda é bem alta dentro da astrologia. Todo mundo quer saber como a vida tende a se desenrolar para conseguir usar melhor os melhores períodos, né? Para potencializar o que tem de melhor e para se precaver quando a coisa não é muito boa. Então, isso ainda é bastante procurado na astrologia. Seja para você trabalhar nas suas questões interiores, nas suas dúvidas, nas suas escolhas pessoais, relacionamento, como também para as questões mais exteriores. Então, pessoal, vamos aprender a usar técnicas preditivas e sair de horóscopos, tá? Porque horóscopo é uma coisa muito genérica. E eu sei que o povo ama a astrologia preditiva, porque em todos os canais que fazem previsões, e até no meu que eu faço essa reflexão astrológica semanal, são os vídeos que mais têm visualização. Quais são as técnicas preditivas que existem, tá? Nós podemos dividir as técnicas em alguns grupos, eu vou falar o que são, assim, bem por cima, porque a ideia depois é fazer um vídeo para a gente falar um pouco mais sobre cada um desses grupos. O primeiro grupo eu coloquei como o estudo dos cronocratores, o que esse termo em inglês acaba sendo usado como os Time Lords, que é a avaliação de importância de determinados planetas por períodos dentro do mapa natal. Então ele me diz que dentro daquele período esse planeta tem uma relevância em termos de assunto, tá? Então assim, eu pego aquele planeta, faço uma avaliação em termos de importância, né? Em determinados períodos ele vai ter uma importância tal, e eu avalio as condições dele dentro do mapa natal, os aspectos que ele forma, a condição de dignidade, debilidade e tal. A gente falou de uma técnica dessa aqui no canal, que é a Firdária. Então, se você quiser assistir o vídeo, clica aqui nesse link aqui em cima e você pode ver aí essa técnica que eu conversei com vocês, uma técnica persa, tá? Mas dentro do estudo dos cronocratores existem várias técnicas, as profecções, muitos tipos de profecções, tá? Como eu falei para vocês, dentro só do estudo do Vettius Valens existem algumas. Depois a gente tem outros astrólogos antigos, o Firmicus Maternos, Manilius, o Paulo Alexandrinos. Então, cada um foi desenvolvendo a sua própria técnica, mas dentro do estudo das profecções, ok? Então, quando a gente entrar nesse grupo aqui dos cronocratores, a gente vai tratar um pouco mais. Aí eu vou passar para vocês uma técnica mais simples de todas, porque não dá para a gente entrar e muitos detalhes aqui em vídeos curtos do YouTube. Vai ficar uma coisa um pouco complicada, que também tem pessoas que acompanham o canal que tem conhecimento básico de astrologia, não vão entender muito. Então é um assunto para curso mesmo, tá bom? O segundo grupo são as revoluções. Então, o que é a revolução? Revolução é o período, né, de um ciclo do planeta, onde ele chega a um ponto que ele estava em um determinado momento. A gente conhece a revolução solar. O que é a revolução solar? É um retorno do Sol, a mesma posição dele por signo, grau e minuto, no qual ele estava no momento do nascimento. Então, todo ano o Sol passa por esse mesmo ponto e inicia uma nova revolução solar. Então, a gente pode calcular a revolução de todos os astros, dos luminares, né, e também de todos os outros, dos planetas também, tá? Não é tão comum, o mais comum é fazer mesmo a revolução solar e a lunar. A lunar marca mensalmente e a solar anualmente, né? A gente sabe que o retorno do Sol acontece em 365 dias aproximadamente e da Lua em torno de 28 dias. Um terceiro grupo eu coloquei como lunações, ingressos e eclipses. Estes tipos de técnicas são muito usadas para a astrologia mundana, para avaliar condições de um grupo, de uma situação, de um ambiente mais generalizado. Apenas os ingressos são mais usados em termos individuais. O Sol, por exemplo, o Sol entra em Áries, e aí eu olho no mapa individual da pessoa qual é a importância da entrada do Sol em Áries, por exemplo, em um determinado período da vida dela. O Saturno entra em Capricórnio, agora em dezembro, né? Então eu vou avaliar no mapa de uma pessoa qual é a importância do ingresso de Saturno em Capricórnio dentro do mapa dela, tá? Se isso tem uma relevância ou não. Lunação e eclipse são mais avaliados num sentido global, são técnicas para avaliação mais mundana. Um quarto grupo bastante importante de técnicas preditivas são as progressões ou direções, onde nós temos muitas técnicas. As direções primárias é uma maneira de você progredir
o ascendente, e cada uma delas usa um sistema. Por exemplo, nas primárias, a cada 4 minutos, né, o ascendente, por exemplo, ele se eleva 1 grau, então corresponde a 1 ano de vida. A gente tem tanto essa direção primária do ascendente por termo, né, termo é uma dignidade essencial, menor, que a gente já viu, né, e também existem as direções e progressões secundárias, terciárias, são várias técnicas de progressões aqui, tá? Na verdade, a gente progride o ascendente, os planetas ao longo de um período, cada uma vai ter uma relevância, né? Uma relação de tempo, e você avalia, então, dentro daquele período, qual é o mapa formado ali com relação ao teu mapa de nascimento, o que aquilo traz de eventos importantes. Um quinto grupo eu coloquei como os trânsitos, técnicas bastante conhecidas, eu sempre faço aqui avaliação de trânsitos todas as semanas, né, quando eu faço a reflexão semanal, ok? E coloquei um sexto grupo, que é uma sexta técnica, que é a astrologia horária. E entre parênteses, porque a astrologia horária não é feita sobre os dados de nascimento, sobre o mapa natal. Ela é uma técnica paralela, ela é uma técnica que é baseada para o mapa levantado para uma pergunta, um evento, uma situação, ok? Então, vamos supor, uma pessoa me faz uma pergunta, naquele momento que ela fez a pergunta, eu levanto o mapa, eu calculo o mapa e eu faço a avaliação, então, para o mapa daquele momento. Ela é bastante pontual para responder perguntas específicas, objetivas e diretas, e a horária, ela tanto serve como um complemento para as técnicas preditivas, como para as técnicas eletivas também. A astrologia eletiva, ela trata de identificar os momentos adequados para determinados eventos, situações. Então, vamos supor, você vai montar uma empresa, vai abrir uma empresa, então você busca um astrólogo para conseguir identificar qual é o melhor momento para você inaugurar a tua empresa. Você vai viajar, quer promover uma mudança de casa para um local bem distante, diferente e tal, então você busca um astrólogo para identificar qual é o melhor período para você organizar a tua mudança, realizar a tua mudança. Então a eletiva, ela trata desse tipo de questão. E existem outras técnicas que não se encaixam nesses grupos que eu falei, mas eu também não uso muito. Mapas harmônicos, que é um mapa mais derivado da astrologia védica, mapas diurnais, existem vários outros. Então eu vou fechar aqui nesses 6 grupos. Então, como eu falei para vocês, a ideia depois é a gente fazer um vídeo para cada grupo desse, para a gente conversar um pouquinho mais. Não, como eu falei, a gente vai fazer um curso, não dá para fazer um curso em um vídeo, né, gente? Tem coisa aqui que necessita de um conhecimento muito profundo e não é assim que funciona, ok? Como usar as técnicas preditivas em conjunto? Então, eu vou colocar alguns passos aqui. O primeiro passo é a gente escolher uma dessas técnicas que avaliam períodos maiores de vida, que são as mais eficientes neste ponto, e que vão nos dizer que dentro do teu mapa natal, qual é a importância de um determinado planeta neste período da tua vida, tá? Então, a gente pode usar a Firdária, que é uma técnica que eu já passei para vocês, ou podemos usar algumas técnicas de profecções também. Então, a gente pode profectar, por exemplo, o ascendente, e saber em qual casa do teu mapa natal ele cai durante esse ano. O regente daquele signo onde o teu ascendente anual estará caindo e o planeta que estiver posicionado nele vai dizer sobre características importantes do período. Um segundo passo, adicionalmente ou em paralelo, nós usamos algumas técnicas de progressões ou direções. As direções primárias funcionam muito bem. Então, você pode usar a direção primária do ascendente, né? Identificando em qual termo o ascendente cai durante o ano. E aí, a gente já coloca ela, como eu disse para vocês, adicionalmente ou em relação com o primeiro ponto de avaliação que você fez. Esses 2 pontos, às vezes, coincidem. Às vezes serão planetas diferentes. O fato é que eles têm uma relevância, mesmo que diferentes, nas técnicas seguintes. Então, um terceiro passo seria a gente já fechar um pouco, refinar um pouco mais esse período, onde nós vamos passar por uma avaliação de um período específico, fechado, né? Que a gente pode usar uma técnica de revolução solar, por exemplo. E eu pego, então, esses 2 pontos da Firdária, por exemplo, da profecção, com as direções e avalio a importância deles dentro da revolução solar. É super importante vocês
Terem em mente que nem tudo que está na revolução solar acontece, se realiza. E por isso que tem que se ter observação anterior à revolução solar para você conseguir identificar neste período de um ano quais serão os pontos mais relevantes. Então, por exemplo, se a pessoa estiver passando por uma firdária maior ali de Marte, né, em um subciclo, vamos dizer, de Marte com Mercúrio, esse ponto, Marte e Mercúrio, terão relativamente, né, uma importância maior dentro da revolução solar, especificamente o Mercúrio, porque o Mercúrio é o que realiza a ação do Marte, vamos dizer, né, os assuntos do Marte durante essa fase, tá? É o que nós chamamos de significador. Existe uma maneira de se avaliar as técnicas preditivas, que é o que a gente chama de promissor e significador. O promissor é o que traz a influência, a matéria, a característica, a substância, e o significador é o que realiza, tá? É o que dá a forma para a coisa. Então, a gente viu lá na firdária que a gente tem uma firdária e uma subfirdária, vamos dizer, um período maior dentro e que compreende um período menor. O assunto do período maior, que é o promissor, é realizado pelo significador, tá? O significador é que dá a forma. Então, pegando essa técnica, por exemplo, da firdária, aliando com o que você viu nas direções primárias, você coloca dentro da revolução solar. Então, se eu estou falando de uma firdária Marte com Mercúrio, eu vejo dentro da minha revolução solar como estão esses dois planetas. Se eu estiver falando da profecção do ascendente numa casa de Saturno, vamos supor que o meu ascendente cai lá na casa de Capricórnio. Então, quem rege o Capricórnio é o Saturno. Então, eu também avalio o Saturno dentro da revolução solar para saber qual é a importância. Paralelamente, você está de olho no mapa natal da pessoa, porque você vai observar que as condições desses planetas, se elas estão repetindo o que já tem no mapa natal, a probabilidade desses eventos acontecerem é muito maior. Por isso que eu digo para vocês, se você pegar só a revolução solar e avaliar só a revolução solar, ela pode ser uma coisa que não se apresenta de uma forma muito pontual ao longo do ano daquela pessoa, ou seja, muita coisa que você viu ali pode não acontecer se não tiver relevância, um link, né? Como a gente diz atualmente, se não tiver um link com outras técnicas e com o mapa de nascimento da pessoa, aquilo é evento esparso, não vai nem... Às vezes acontece de uma coisa tão irrelevante ao longo da vida da pessoa, ou então nem acontece. Por isso que não é muito adequado fazer só avaliação de revolução solar. Um quarto passo, e agora sim que você avalia o trânsito, é por isso que eu falo, o trânsito é a pontinha do iceberg, você só avalia o trânsito depois que você já avaliou o quê? Qual é o período maior de vida, qual é o planeta que tem importância durante aquele ciclo de vida, dentro da revolução solar dela, que é o período de um ano, qual é a importância desses assuntos, ou seja, o que esses planetas dizem que vão realizar durante esse ciclo. Aí você vai para os trânsitos. Quais são os trânsitos mais importantes? Os que têm relação com a firdária, com as profecções, com as direções primárias, ou seja, sempre tendo em mente o promissor e o significador, tá? O significador é que toma forma pelo promissor. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo de um período de firdária de Saturno e Marte. Então, a gente tem como um promissor o Saturno e o realizador aqui, o significador, o Marte. Isso significa que o Marte realiza, né, os assuntos de Saturno, ele dá forma, caracteriza os assuntos de Saturno. Então, eu pego esses dois planetas e vou observar dentro daquele período de revolução solar como eles estão colocados. Vamos supor que na revolução solar a pessoa tenha o ascendente anual em Gêmeos e que o Saturno esteja posicionado na casa 7, né? O Saturno está neste momento passando por Sagitário, então se ela tem o ascendente em Gêmeos, o Saturno está passando na casa 7. E vamos supor também que no mapa de nascimento dessa pessoa, ela tem o Saturno posicionado na casa 1 em conjunção com o ascendente, ok? Se na revolução solar esse Saturno na casa 7 se opor ao ascendente dela anual em Gêmeos, ele já representa uma ativação importante da casa do ascendente. E ele repete uma condição que já há no mapa de nascimento dela. No mapa de nascimento, Saturno está em conjunção com o ascendente. Na revolução solar, o Saturno está em oposição ao ascendente. E a gente sabe que o Saturno é a firdária dela, né? A firdária maior
que ela está passando durante esse período de vida, ok? Então eu vou avaliar agora as condições do Marte. A gente está falando de uma firdária de Saturno-Marte. Então vamos supor que o Marte esteja passando pela casa 6 da pessoa dentro da Revolução Solar e que no mapa de nascimento dela, ela tenha a casa 6 em Escorpião. Então Marte é o regente de Escorpião. Então significa que a passagem de Marte pela casa 6 dessa pessoa vai ativar os assuntos relacionados às doenças. O ascendente também diz respeito à saúde, no sentido geral, saúde, vitalidade, corpo físico. Então isso já torna esse assunto, corpo físico, doença, saúde, como um ponto importante durante esse período de vida da pessoa, durante esse 1 ano de vida, tá? Então, aqui é um exemplo bastante genérico. Isso não quer dizer que toda vez que o Marte passa pela casa 6, ele vai dizer sobre questões de doença. A gente sabe que a casa 6 também se refere a inimigos, se refere ao trabalho mais pesado, aos empregados, por exemplo. Então, depende muito da posição dele dentro do mapa de nascimento também, né? E de outras técnicas como eu estou passando para vocês aqui. Mas é mais ou menos para vocês entenderem como que as técnicas se correlacionam. Então, imagine agora, durante o trânsito, um planeta formando aspecto com o Marte. Vamos supor que ela tenha o Sol formando uma conjunção com o Marte, que está passando ali na casa 6 dela da Revolução Solar. Então isso significa que neste momento que o Sol passar ali, ele desperta algum assunto importante, a um acontecimento importante durante essa fase. Então por isso que eu digo para vocês que escolher o lugar para passar o aniversário, para passar a Revolução Solar, não tem sentido nenhum. Bom, então aqui deu para vocês perceberem que quanto mais as técnicas apontam para o mesmo evento, para uma mesma situação, para o mesmo tipo de circunstância, maior é a probabilidade dela se realizar durante aquele período, maior a probabilidade daquele acontecimento se realizar, certo? Então, essa relação que é bacana vocês fazerem quando tentam ou avaliam. Eu sei que alguns de vocês que acompanham o canal são astrólogos profissionais, mas outros usam muito para autoconhecimento, para avaliar o próprio mapa. Então, quando vocês forem olhar para o mapa de vocês ou mapa de clientes, procurem utilizar as técnicas em conjunto, não separadamente, porque elas podem não ser muito eficazes, tá? É aí que está também a grande receita. As previsões feitas antigamente na astrologia eram bastante pontuais, né? E assertivas também, tá? Bom, então nos próximos vídeos a gente vai dando uma sequência aqui nesses grupos de técnicas para a gente aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Por enquanto, né, que já tá bem longo o vídeo. Então se você gostou, curta e compartilha com os seus amigos, tá bom? E se inscreva aqui também para você acompanhar os próximos vídeos com as técnicas. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.